Olha que sacanagem que eles estão fazendo com o Flamengo. O quarto árbitro foi avisar que era pro time do Estudiantes tirar o jogador porque ia tomar cartão. Árbitro, isso é sacanagem, isso é esculacho. Aí foi lá e expulsou o Plata quando ele sofreu a falta. O cara chutou o pé dele. Tinha que ver se foi dentro da área para dar o pênalti. Isso é um esculacho, porque o Flamengo está sendo operado. Que coisa insuportável! Família! Feed! Esse cara tá mal intencionado! Gente, depois eu que grito. Mas que coisa chata, mano! E sabe o que irrita mais, o ranço maior? É aquele cara que, é um influenciador, é um jornalista, que nem fala do Flamengo, mas tá falando disso. Tá falando da arbitragem. Eu não vi, tá? O bom de ter canal é isso, que vocês podem até me ajudar aí no feedback. Eu não vi, não acompanhei nada do jogo de ontem. Mas isso aqui, alguém pode me ajudar? Lembra aquele influenciador que ficava? Isso aqui também não gera uma gritaria? Porque o cara que não torce pro Flamengo e tá falando sobre isso, beleza, quer falar sobre... Mas tem que falar sobre isso aqui. O cara quase arrancou o tornozelo do sujeito, minha gente. Em que momento da partida foi isso aqui? Quanto tempo tinha de jogo? Porque se foi no primeiro tempo, se foi no início do segundo tempo, mudaria a partida. Poderia mudar a cara da partida. O cara quase arrancou o tornozelo do sujeito. Tem que acontecer. Alguém me ajuda nisso aqui. Porque esse lance aqui, especificamente aqui, esse lance, ninguém fala nada. Eu não vejo ninguém falar. Que isso, cara? Pra que essa gritaria, gente? Me ajudem, por favor. Isso aqui. Quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus, o juiz prejudicou quem? Quem foi prejudicado? Porque se isso aqui foi antes do pênalti, não sei o que, da expulsão, quem foi prejudicado foi o Estudiantes. Mudaria o contexto da partida com um jogador a menos. Isso aqui não é pra expulsão, não? O cara cravar, quase arrancar o tornozelo do cara? Pelo amor de Deus, uma gritaria dessa aí, aí vocês já sabem, né? Aí no jogo de domingo já tem um peso. Uma grita tem nada a ver, né? Com futebol brasileiro, é Comebol pra lá. Mas uma gritaria dessa, gente, é todo mundo. Eu cansei, pô, até na academia hoje, que ninguém fala de futebol, tava falando disso. Pô, o Flamengo foi prejudicado, eu tô ouvindo isso. Mas, meu Deus, esse lance aqui que ninguém fala? O cara já era pra ter sido expulso, pô. Meu Deus, insuportável, meu irmão. Fala igual o Lucas, ô Vasco, fala igual o Pedrosa falou aí. Conseguiram tirar o cartão do cara. Só bebendo uma água na garrafinha da Golcase, mano. Agora o Vasco tem que fazer o seguinte. Corre atrás do título carioca de 2014, que aquilo ali foi um absurdo. Corre atrás do título brasileiro de 2011, né? 2 pênaltis assim, uma coisa surreal no Bernardo e no Diego Souza. Corre atrás lá, pô. Fala sério, pô, pra que essa gritaria? Pelo amor de Deus. Mas é isso, família. Coisa chata, pô. Caraca, não aguento mais, velho. GE, ESPN, TNT, BTB, todo mundo só fala nisso, pô. E isso aqui ninguém fala, isso que chama atenção, beleza. Mas era pra ter sido expulso. Isso aqui foi cartão amarelo só? É isso? Porque eu vi o goleiro do Flamengo falando que nem pra cartão amarelo foi. Isso aqui foi... Família, vamos seguir a nossa resenha. Focar no jogo de domingo, né? A gente tem aqui uma informação de agora a pouco do Vene Casagrande, que o Diniz, né, fez mudanças no nosso time. A gente vai trocar uma ideia sobre elas aqui, né? Mais cedo, o Baran trouxe uma informação sobre o Nuno, que o Nuno poderia ficar barrado para essa partida. Sinceramente, não gosto nem um pouco dessa ideia. A gente vai debater aqui, mas ela não bate, essa informação não bate, né, com a do Vene Casagrande. Quero pontuar aqui uma situação do Vasco com o Maracanã, dificuldade que o Vasco tem de ganhar no Maracanã. Mais um torcedor do Flucê pontuando alguma coisa sobre Fernando Diniz. Quero trazer esse pensamento dele aqui e trazer uma galera que está babando um ovo do Flamengo, uma babação de ovo do Flamengo. É a hora, Vasco. É a hora, Coutinho. É a hora, Ryan, né? Vamos lá, vamos acreditar, né, num bom resultado, vamos acreditar na vitória, porque tem uma galera babando o ovo, e aí eu tenho um ponto realmente para trazer em relação a isso tudo também, trabalho do Fernando Diniz. Vamos lá, família, tem resenha nessa sexta-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Prometo que vou ser rápido, mas olha só, se liga só. É isso, tem promoção lá na Golcase, hein? Comprando uma, leva 2. Você pode personalizar, além dessa bela garrafa. É isso mesmo, canal Vasco em Família. Tem a parceria aqui da Golcase, tá aqui o nosso cupom Família Vasco, tá também o nosso QR Code, eu tô deixando o link aqui no primeiro comentário fixado. Entra aqui no site que eu tenho certeza que você vai comprar. Passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Só lembra desse belo rosto. Perto de finalizar a compra, Família Vasco, cupom para fortalecer o trabalho
do Thiago. Vamos seguir a nossa resenha. Gostaria de iniciar com essa informação aqui do GE. Tá aí, ó. O Vasco acertou a renovação de contrato do lateral direito Léo Araújo, do Sub-20, até agosto de 2028. O jovem é visto como uma das grandes promessas da base vascaína. Multa rescisória pesada, 60 milhões de euros, 375 milhões. Poxa, para um lateral direito, é isso, hein? Nunca assim, família, nunca ouvi falar, as páginas que eu sigo que cobrem, né, o Sub-20, eu já vi a galera destacando o Riquelme, o Elder, Juninho, entre outros, mas o Léo Araújo eu nunca vi, mas deve ser bom de bola, né, porque é uma multa bem pesada, como a matéria do GE aqui pontuou. Um outro jogador, tá na tela, novidade pintando no clássico, o volante Elder pode aparecer na lista de relacionados para o Flamengo e Vasco deste domingo. Ele não atuou pelo Sub-20 hoje e treinou junto ao elenco profissional. Inclusive, eu estava vendo, né, o placar, que o Vasco ganhou por 5-1 do Volta Redonda. E esse aqui, família, é bom, né? Fez uma excelente copinha. E nesse jogo contra o Flamengo também, eu não assisti o jogo, né? Esse que o Vasco ganhou do Flamengo lá na Gávea, mas, né, foi muito elogiado. E assim, um pouco que eu vi do Elder, cara, é um volante tipo Toni Kroos, né? Sabe fatiar, tem um bom passe longo, tem muito recurso, muita qualidade. Aqueles lançamentos, inclusive nesse jogo contra o Flamengo, tem um gol que é um lançamento dele, né? Ele acha o cara lá na grande área e aí sai a jogada do gol. Muito bom jogador. Eu, assim, vou falar que eu tenho certeza, mas acredito muito que o Diniz, né, permanecendo no Vasco, e a torcida é essa, né, porque o Diniz permanecendo no Vasco, quero acreditar nisso, né, o Vasco vai conseguir os seus objetivos, principalmente ficar na Série A com tranquilidade e aí mirar, claro, a Copa do Brasil. Mas acho que ele vai figurar no profissional no ano que vem, é bom jogador, tem recurso, tem qualidade. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente trocar uma ideia sobre esse vídeo aqui do Baran, que disse que o Diniz, né, estava trabalhando com a possibilidade de barrar Nuno Moreira. Ele também pontuou que o Diniz testou um Vasco sem Verratti, e nessas duas situações o Andrés Gomes entrando, né, no time titular, e a defesa ele falou que seria, né, Cuesta e Robert Renan, Hugo Moura na cabeça de área junto com o Barros. Cara, eu não concordo, tá, com essa estratégia, não sei se de fato vai acontecer. Eu tava até vendo essa postagem aqui, ó, considerado a melhor contratação do Vasco no ano, com certeza. Nuno Moreira tem se mostrado um jogador decisivo. O português soma 2 gols e 4 assistências nas últimas 7 partidas disputadas. Números realmente impressionantes. Então, assim, um jogador com esse refino, com essa qualidade de botar na cara do gol, de finalização, poxa, não barraria nunca para essa partida. Claro que eu entendo assim que a ideia não é absurda, né? Ele até mesmo fala lá na explicação dele que é uma maneira de buscar equilibrar o time, já que o Coutinho e o Nuno, principalmente quando tem esse jogo sem bola, e é um jogo, né? Esse jogo contra o Flamengo, não somente contra o Vasco, se você analisar as últimas partidas do Flamengo, sempre é um Flamengo que tem mais passes, que tem mais a posse de bola, que bota o time adversário para correr. É normal jogar assim contra o Flamengo. Que não pode você não ter ideia, né, de jogo. Você não conseguir contra-atacar, você não ter, né, atacar a última linha, tentar jogar também. Agora, posse de bola, mais oportunidades, o Flamengo vai ter, cara. O Flamengo vai ter. Quando o Flamengo joga mal, tem esse domínio, cria mais oportunidades. Então isso vai acontecer no jogo contra o Maracanã. O que não pode é um Vasco ficar, né, sem ideia de jogo, sem contra-ataque, sem agredir o Flamengo, né, na bola, eu quero dizer, o gol adversário. Então o Nuno, ele é muito importante nesse sentido, tá? Entendo, não é nenhuma merda, tá? Porque, como eu disse, é um equilíbrio. Coloca ele ali e entraria com o Nuno no decorrer do segundo tempo, com mais gás e tudo mais. Mas não, cara, o jogador para ser barrado nesse momento no Vasco, e eu acho assim que muita gente vai concordar comigo, não pode ser o Nuno. Não pode, mas de forma nenhuma. De forma nenhuma. Vamos seguir a nossa resenha. GE TV destacou essa postagem aqui, agora há pouco, né? 2 anos sem vencer no Maracanã. E pontuou aqui, né, os jogos, já são 12 jogos sem vitória do Vasco no Maracanã. Desde o triunfo de 1-0 sobre o Atlético Mineiro em 2023. Inclusive, eu estava lá, né? Então, assim, ó, tá aí, eles estão pontuando, derrota, empate contra o Nova Iguaçu, derrota para o Nova Iguaçu, derrota para o Fluminense, derrota para o Flamengo, empate, derrota, empate e derrota. 2 pontos aqui, tá, família? Primeiro, é a questão da Copa do Brasil. Por isso que eu venho falando aqui que eu vejo o Fluminense com um leve favoritismo, porque se o Vasco aceitar jogar as 2 partidas no Maracanã, não há a menor dúvida que você está dando uma vantagem para o Fluminense.
Show de bola? Olha o nosso histórico nos últimos 2 anos no Maracanã. E é o campo que eles jogam muito, né? É a casa deles. 60, 50 jogos no ano. O Vasco tem, sei lá, 4 partidas no Maracanã. Então a gente tem que pensar muito bem nessa decisão aí para essa semifinal. Beleza, só vai acontecer em dezembro. Um outro ponto, família, a fragilidade do elenco, essa falta de personalidade em alguns momentos. Tem jogos aqui que, né, o Vasco poderia ter vencido. Por exemplo, Nova Iguaçu, mano. A gente não conseguiu ganhar no Nova Iguaçu, sabe? E tem outros jogos aqui que faltou um pouco de sorte. Esse jogo mesmo aí contra o Flamengo, o primeiro que foi 0x0, eu sei que o Léo Jardim salvou. Mas é o tipo de jogo, que você vence assim, sabe? Sofrendo. Quando você tem um time inferior tecnicamente, cara, você consegue vencer dessa forma. É claro que o outro time vai pressionar, é claro que o outro time vai criar mais oportunidades, e o Léo Jardim foi um herói daquela partida. Ah, meu Deus, a bola do PH me bate na trave, né? Tudo pra entrar na gaveta e vai 1x0 Vasco. Foi o Nuno que, vai pro chão e chuta, o Rossi pega. Teve a jogada do Ryan lá também. Então, assim, é aquilo. O Vasco pra vencer do Flamengo no domingo, cara, teve 1, 2, 3, 4 oportunidades, irmão, tem que fazer. Tem que fazer, porque a gente vai ter que estar naquele dia, Léo Jardim, defesa, sorte do nosso lado também e aproveitar as oportunidades. Porque criar, eles vão criar. Eles vão criar. O time é muito qualificado. E tem peças, tem reposição, o Felipe Luiz muda, entendeu? Então, assim, é dessa forma que o Vasco vai conseguir ganhar do Flamengo. Agora, do Fluminense, por exemplo, que a gente vai jogar na Copa do Brasil, não. Já é um jogo que você tem que ter mais personalidade. Você tem que dividir as ações. Você não pode, de forma nenhuma, por exemplo, fazer o que o Bahia fez contra o Fluminense, que não passava do meio de campo, né? Contra o Botafogo, foi um jogo que a gente sofreu. O Botafogo é melhor que o Vasco, tecnicamente falando, mas o Vasco conseguiu, uma hora ou outra, né, atacar o Botafogo e até criou, assim, oportunidades interessantes. Né, a do Coutinho ali que finalizou na grande área, quase ali na pequena área, e a bola passou raspando. Mas a gente precisa urgentemente, né, quebrar esse tabu aqui, né, de 12 jogos sem vencer no Maracanã. E pra gente focar nas mudanças, né, do jogo de domingo, família, eu quero trazer essa galera aqui numa babação de ovo em cima do Flamengo, olha só. E eu tenho certeza que na hora que entrou no vestiário, o Felipe deve ter batido nas costas do Pedro e falado, aí, tá vendo? É isso, irmão, é isso. E aí os outros vê. Esse é exemplo de, mano, é o que eu tô falando, os caras tá muito alinhado. O Flamengo, eu falei isso aqui algumas vezes, o Flamengo, se ele ganha de 1x0, ele ganha de 5, eu não consigo ver muita diferença na qualidade do jogo, no padrão. Sim. É um time que ele é padronizado. A diferença é que tem jogo que a eficácia é maior pra concluir, pra guardar a bola na casinha. Como foi contra o Vitória. E tem jogo que o aproveitamento é um pouco menor. Mas assim, é um time linear. É um time que ele tem uma forma de atacar, ele tem variação de ataque. Ontem o Flamengo entrou pelos dois lados, entrou por dentro. O Flamengo ontem conseguiu fazer um primeiro tempo assim, muito forte. Se tem algo que eu acho que a gente já tem visto, é o tal do controle de... fazer o controle de energia do jogo. Porque eu acho que o Flamengo, em alguns jogos, ele tá colocando as cartas tudo no começo, no primeiro tempo, e tem pesado a perna um pouco no segundo. Que isso também é algo que o time vai ganhando com o tempo. Ele vai entendendo a hora de acelerar, ele vai entendendo o que o jogo tá pedindo. Eu acho, por exemplo, que o Flamengo no primeiro tempo poderia ter descansado mais com a bola. Mas foi um time que toda hora... E assim, a questão é que você não consegue fazer isso o jogo inteiro. Mas é impressionante o time do Flamengo, né? Como eles jogam, né? É um time bem treinado pelo Felipe Luiz, né? Tomou um gol no final, mas não perde. Não vai perder. Vai classificar, vai contra Estudiantes, né? É um time que tem o Pedro, cara. O Pedro não foi convocado para a seleção. Você tá de brincadeira de convocar o Pedro. O Pedro é o melhor centroavante do futebol brasileiro há 2, 3 anos. Agora parece que é o terceiro maior artilheiro de Libertadores do Flamengo. Então, meu irmão, o Pedro tem que ser convocado para a seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo. E até como titular, né? Parabéns a todos os flamenguistas. Família, antes de comentar essa babação de ovo, eu queria ler esse texto aqui da página Meu Flusão em relação a Diniz e Renato Gaúcho. Olha só, veja o passado se repetir. Diniz 2024 e Renato Gaúcho 2025. É impossível não traçar um paralelo entre o Fluminense de Fernando Diniz em 2024 e o de Renato Gaúcho em 2025. Dois treinadores com perfis diferentes, mas que acabaram cometendo erros parecidos e custando caro ao clube. Diniz insistiu até o fim em um modelo que já não funcionava, ignorando os sinais claros de desgaste do elenco e a necessidade de adaptação. Renato agora, em 2025, começa a repetir o mesmo roteiro. Decisões mal explicadas, substituições questionáveis, como o caso do Martinelli
e uma percepção de jogo que parece desalinhada da realidade. É exatamente o que a gente entende do Diniz hoje no Vasco. Ambos apostaram em convicções pessoais, ao invés de ouvir o campo. Meu Deus. A comunicação com o elenco falha. A leitura de jogo é confusa. E o discurso pós-jogo não convence mais. Caramba, mano, parece que esse cara tá falando do Diniz, o Vasco do Diniz. O Fluminense, mais uma vez, parece preso em um ciclo onde o técnico confia mais nas próprias ideias do que na resposta do time. E assim, o passado... Deixa eu ver aqui. E assim, o passado se repete. Com outros nomes, mas com os mesmos erros. Tá aí, família. Por que eu tô lendo esse texto aqui? Porque eu achei que faz total sentido do momento do Diniz no Vasco. E a gente já vai falar sobre as mudanças, tá? Que ele promoveu para esse jogo aí contra o Flamengo. Claro que a gente só vai saber o time certo uma hora ali antes da partida, mas o Vene Casagrande trouxe essa informação. O que eu posso adiantar aqui para vocês é o seguinte: você ouviu ali a babação de ovo e o Renato Rodrigues lá da TNT falando que o Flamengo tá bem organizado, né, cria, ganha de 1, ganha de 5, ganha de 8, mas é a mesma qualidade, é o mesmo nível, não cai. Esse time que a gente vai enfrentar domingo. Você viu o Neto ali também babando o ovo do Flamengo? É esse time que a gente vai encarar domingo. E aí, na minha cabeça, eu penso o seguinte: pode ser um pensamento absurdo, de leigo, de burro, tá? Mas a gente vai pegar um time que tem 47 gols no Campeonato Brasileiro, melhor ataque, e vamos pegar a melhor defesa, né? 10 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. Então, é líder, é o melhor ataque, é a melhor defesa. E aí o meu treinador, ele vai entrar da mesma forma, o mesmo conceito, a mesma ideia, que teve dificuldade para ganhar do Sport, que acabou empatando com o Ceará. Você pode até falar assim: Thiago, mas a gente empatou com o Ceará por erros individuais. Sim, verdade, concordo com você. Mas chegou um momento ali da partida que o Vasco, principalmente no segundo tempo, que o Vasco deveria criar mais. Eu sei que o Ceará não é um adversário fácil de ser batido, mas o Vasco não fez um bom jogo. Essa ideia que a gente vai entrar em campo contra o Flamengo, o Vasco não fez um bom jogo contra o Ceará. O Vasco começou a sonhar com a vitória a partir do momento que o jogador do Ceará foi expulso. Porque o jogo estava muito difícil pra gente. O Vasco não estava chegando, o Vasco não estava criando. A expulsão acontece, o Vasco agora. Vamos, faz o segundo gol, mas infelizmente tem um erro individual. Mas se você analisar a ideia, o Vasco não deveria ter criado mais. O Vasco não deveria ter feito 2, 3, 4 gols. A gente tinha que criar mais. A gente deveria criar mais. Beleza, tô exagerando aqui, 3, 4 gols, o Ceará é um time ajustado, beleza. Mas a gente não criou. A gente nem criou pra isso, sabe? Dentro de casa a gente precisa criar. Assim como foi contra o Grêmio, infelizmente a coisa não. Contra o RB Bragantino, o Vasco criou. Nesse jogo contra o Ceará, não criou. Então a gente vai pegar essa ideia, a ideia do jogo também contra o Botafogo, que a gente competiu, que a gente performou, que a gente conseguiu a classificação, mas também não conseguiu ganhar do Botafogo, que nesse momento é muito inferior ao Flamengo, é muito inferior. A gente empatou o jogo. Então vamos pegar o melhor time hoje do Brasil, que todo mundo tá babando o ovo, e a única coisa que o nosso treinador fez, aparentemente, tá? Que a gente vai saber, como eu disse, uma hora antes do jogo. Aparentemente foi mudar peças. A ideia ele manteve. E isso pra mim beira o absurdo. Se você ganha do Sport com um cara te salvando no último lance, se você não consegue ganhar do Ceará, jogo difícil, tô falando que você não ganhou do Botafogo, como é que você mantém a ideia pra jogar contra o Flamengo? É aquilo, família, futebol, tudo pode acontecer. O Vasco já ganhou um jogo do Flamengo aí em 2023, sendo pressionado, várias oportunidades, e o Pumita faz um golaço, 1-0 Vasco. Isso pode acontecer. Com essa ideia, com esse conceito de jogo. Pode, o Flamengo pressiona, o Vasco vai lá e acha um gol, 3 pontos. Nossa senhora. Vou pra rua. Eu vou pra rua, pode ter certeza que eu vou gritar na rua. Iludido, emocionado, não interessa. Vou gritar. Vou aproveitar esse momento de felicidade. Mas isso não me convence. Você tinha que mudar o conceito, você tinha que mudar o estilo de jogo para encarar o time que está vivendo um excelente momento. O Diniz, no papel, está fazendo a mesma burrice que o Paiva fez contra o Botafogo no ano passado. Aquele jogo contra o Botafogo é fechar a casinha e contra-atacar, mano. Não tem outra história, não tem outra resenha. O cara foi e me bota Jean Davi, e ele vai na coletiva e fala assim: a entrada do Jean Davi foi pra gente tentar ficar com a bola. Irmão, sabe? E aí tu vai com a mesma ideia pro jogo de domingo? Não faz sentido nenhum, família. Mas é isso, informação do Vene Casagrande, tá aí. Carlos Cuesta e Robert Renan devem formar a zaga titular do Vasco contra o Flamengo. E no meio-campo, Hugo Moura entra na vaga de Matheus Carvalho. Eu lembro que eu separei aqui, mas eu não coloquei na edição para vocês. O Léo, do canal Na Torcida Vascaínos, ele fez exatamente essa postagem. Esse time aqui, ele, qualquer coisa fora disso aqui é loucura.
Pelo amor de Deus, nem pense que o Diniz vai promover alguma mudança, vai ser isso aqui. Ele acertou. É o time que ele falou. Cuesta, Robert Renan, Pumita, PH, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. Entendeu? Mas, assim, não concordo, cara. Acho que esse jogo pede uma mudança de ideia, pede um time mais veloz, pede um time podendo atacar essa última linha do Flamengo, vai pressionar, vai jogar lá em cima, vai jogar no nosso campo, mas a gente, né, vai ter esse conceito diferente, porque o Flamengo tá muito adaptado a jogar contra o Vasco. Conhece o Vasco, conhece o estilo de jogo do Verratti, conhece o estilo de jogo do Nuno, sabe que o Ryan é a nossa única válvula de escape, né? Provavelmente quem vai jogar por ali para dar essa dificuldade pro Ryan, porque consegue correr bem, é o Ayrton Lucas, né, para conseguir marcar. Então você vai ter um lateral ali que tem muita força física para pegar o único jogador que tem, né, explosão no nosso time. Então, assim, discordo totalmente da estratégia do Fernando Diniz, se ele manter aqui esse time, mas é aquilo que eu falo. Entre a minha opinião e o que o Diniz está trabalhando, sempre, mas sempre, eu vou torcer para Thiagão, estar falando bosta e dentro de campo que o Diniz trabalhou durante a semana funcionar e o Vasco ganhar. Porque eu prefiro é ser feliz e eu quero ganhar deles domingo. Fui!